programa Gente em Destaque na TV Câmara de Jacareí conversa hoje com mais um ex-vereador aqui na cidade, uma pessoa que fez história também contribuindo para o Poder Legislativo de Jacareí, é o senhor Elcias Paranaguá. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pela sua participação. Eu que agradeço, Rodrigo. É uma honra, né, estar aqui nesta casa. E, de princípio, eu parabenizo a você de trazer a história de Jacareí dessa maneira inteligente, né? Porque, na verdade, um povo sem história, né, é um povo sem memória, né? E isso faz parte, de qualquer maneira, um vereador, um cidadão honrado, um benfeitor da cidade, um morador, né? No caso, eu moro aqui há 50 anos, né? De fato, eu sou mais jacariense do que qualquer outra coisa, né? O senhor é nascido numa cidade chamada Porto Franco, Porto Franco. Maranhão. Ele é distrito da cidade de Carolina, também no Maranhão, às margens do rio Tocantins, do majestoso Tocantins, né? Hoje, lá, de um lado, é a cidade de Filadélfia, né? Que é no estado de Tocantins, né? E do outro lado é Carolina, que já é o Maranhão, do outro lado do rio, né? E o senhor passa a infância em Porto Franco? Às vezes eu vou, né? A sua infância, o senhor passou em Porto Franco? Não. Carolina, né? Porto Franco, na verdade, era um distrito de Carolina, né? Então, a minha infância mesmo foi na cidade de Carolina, né? E o que o senhor se lembra dessa infância? Como é que o senhor podia descrever essa cidade de Carolina lá no Maranhão? Toda a infância, adolescência é bonita, né? Porque é ali que você constrói assim, o seu ego, a sua assim, capacidade de viver, né? Então, aquilo ali são lembranças inesquecíveis, né? Que jamais podem passar em branco, né? Tanto é que, de vez em quando, eu vou a Carolina, né? E os seus pais, eles eram também de lá? De lá. O meu pai era piauiense, próximo lá de Carolina, né? E minha mãe de Carolina mesmo, da cidade de Carolina, uma família muito tradicional lá em Carolina, né? O marido dela, né? O marido da minha mãe era coronel, naquele tempo dava-se título de coronel, né? Aqueles que tinham um certo poder aquisitivo lá na cidade, uma certa influência, né? Era um coronel, né? Mas quer dizer, uma honraria apenas, né? Não tinha nada de coronel. O senhor tinha muitos irmãos lá? Uma família Muitos grande? irmãos, nós éramos em 9. 9? 9 irmãos, né? E como é que foi crescer nessa família grande, tendo seus pais lá? Carolina, naquele tempo, só tinha um ginásio, né? Chamava-se Ginásio do Sertão Maranhense. Hoje é Colégio do Sertão Maranhense, porque já tem o colegial também, né? E lá eu fiz o ginásio, né? E naquele tempo a casa ainda está lá, né? Nós não deixamos vender. Sempre quando eu vou lá, olho a casa. Tá? Nós dormíamos todos numa rede, numa grande varanda. Uma coisa mais bonita, quer dizer, mais deliciosa, né? 9 irmãos, né? Então nós dormimos na varanda, na rede, né? Naquele tempo. Mas, como eu falei para você, são lembranças inesquecíveis, né? E de felicidade, né? E que tipo de educação que o senhor recebeu do seu pai e da sua mãe? Foi uma educação mais rigorosa? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Muito rigorosa. Naquele tempo era rigoroso mesmo. Tanto assim que
Se os pais, ou o pai ou a mãe, estivesse conversando com alguém, né, o filho não podia chegar perto, né, ficava lá, escondido lá, ouvindo assim, sem que eles percebessem, né? Era uma formação muito, muito rigorosa, né? E o senhor fica lá até que idade? Eu fiquei até os 17 anos. E sai para estudar? Saí para Goiânia, né? Em Goiânia eu fui recomendado lá para um médico, né? Que o papai teria conhecido há muito tempo, né? E eu fiquei em Goiânia. E lá em Goiânia eu fiz o colegial, né? E de Goiânia fiquei muito tempo lá, e assim, aí eu fui convocado para o Exército, né? Nessa época. Sendo convocado, tive que ir servir ao Exército. E casualmente, uma companhia do 6º Batalhão, chamado 6º Batalhão de Caçadores de Goiânia, né, enviou uma companhia para uma cidade próxima a Goiânia, que chama-se Ipameri, Goiás. E lá onde eu conheci minha esposa e passei grande parte da minha vida lá. O senhor falou agora há pouco, no começo do nosso programa, que mora já há 50 anos aqui em Jacareí. Exatamente. Por que o senhor resolveu vir para cá? Como é que a sua história chega até Jacareí? É exatamente por isso, né? Sendo do Exército, a gente não tem muita escolha, né? Eu fui transferido para Caçapava, saindo de Goiânia, eu fui transferido para Caçapava, né? Saindo de Ipameri. Fui transferido para Caçapava. E em Caçapava, eu optei, e através do comando consegui, ir para o tiro de guerra. Tiro de guerra. Era uma coisa assim, dificilmente o comandante soltava um para ir no tiro de guerra. Tinha aquelas preferências, né? E o comandante, que era um expedicionário meio vindo lá da guerra naquele pouco tempo, para você ver o nome dele já é meio complicado, é Evandro Conceição Del Corona. É um psicopata, era um psicopata alucinado ainda pela guerra, não podia ouvir. Um barulho. Não, se ouvia um barulho, pensava que estava na guerra. Um rojão. Aí, com muita conversa, eu consegui sair de Caçapava para o tiro de guerra de São José dos Campos, né? E São José eu fiquei lá muito tempo, né? E de lá fui transferido para Jacareí, também do tiro de guerra, né? Tiro de guerra. E a cidade de Jacareí, quando o senhor chega, a primeira impressão que o senhor tem da cidade era uma realidade bem diferente do que o senhor vivia em Carolina, em Goiânia? Muito diferente. E, coincidentemente, quando eu cheguei em Jacareí, tinha havido um fenômeno. Jacareí foi inundada. Não sei, talvez você tenha ouvido falar disso, né? Deu uma chuva, uma coisa extraordinária, que é a lagoa, a cidade toda. Minha esposa começou a chorar. O que é que eu vim fazer nesse fim de mundo? Essa coisa toda. E eu quietinho, né? Do Exército tem que cumprir, né? Mas isso passou, né? Aí eu fiquei no tiro de guerra, então, muito jovens daquela época. Me parece que até o Didi Gaiola, passaram por mim aí no tiro de guerra. E o senhor é formado em Direito, né? Direito, exatamente. Chegando aqui, eu como sargento, né? Mas não tinha curso superior. Eu, então, fiz o curso de Direito na Fundação Vale para mim. Durante o dia, eu ia fardado. Eu consegui, porque o tiro de guerra é mais fácil, né?
não é como o quartel, né? Então eu ia fardado todos os dias. E é interessante, Rodrigo, que teve tem um episódio pelo seguinte, tinha um senhor aqui chamado Lukaszek, Sim. Francisco Lukaszek, um velhinho, a esposa dele faleceu há pouco tempo, né? E ele também fazia direito lá, mas eu ia de ônibus, né? Até então eu ia de ônibus. E ele ficou sabendo disso, né? E me procurou. Ele me chamava de Paranaguá, né? Paranaguá, você vai de ônibus? Eu vou de ônibus. Não, agora você não vai mais de ônibus, agora você vai comigo. Eu vou levar você todos os dias. Ele se formou em Direito, mas não exerceu, porque é família rica aí, né? E eu me formei em Direito e tenho essa gratidão pelo Francisco Lukaszek. Deu esse apoio para o senhor. O velhinho que é um apoio demais, né? Ele me levava no carro, né? Todos os dias, né? E o senhor fez direito ou ia fardado para a faculdade numa época em que o Brasil estava num regime... Exatamente, no regime militar. Como é que foi essa convivência? Olha, o regime militar, a história deturpa um pouquinho, porque, a meu ver, foi uma época de progresso no Brasil. O Brasil estava meio conturbado com movimentos sociais e estava desorganizado, né? E entrou então o Figueiredo, né? Antes o Castelo Branco, mas depois veio o Figueiredo, que foi o Figueiredo endureceu, mas depois aliás, o Castelo Branco endureceu, mas depois veio Geisel, né? Costa Geisel Silva. E depois o Figueiredo. Figueiredo foi o último presidente, né? Foi o último. É nessa época que eu quero contar, né? E o Figueiredo, na tribuna, ele falou: hei de fazer desse país uma democracia. E, na verdade, foi um grande presidente e é época de progresso mesmo. É que o Figueiredo foi o presidente que determinou a anistia e a redemocratização do país. Ele cumpriu. No dia que ele assumiu, ele falou: hei de fazer desse país uma democracia. O que era difícil, né? Estava dispondo daquela força, né, do militarismo, e o Castelo Branco editou o tal do AI-5, e o Castelo Branco olhava para ele feio e mandava prender. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.